Boa tarde, né? Tarde e noite, como disse a Aurelie, e é um prazer estar aqui nessa casa. Já estive aqui outras vezes, mas acompanhando o esposo, fazendo também a apresentação de algum estudo, e é sempre proveitoso para nós e uma gratidão imensa estarmos preparando, né, algo para falar para os nossos irmãos aqui encarnados e aqueles outros tantos que estão aqui também nos assistindo no plano espiritual. E hoje nós vamos falar, como a Aurelie já mencionou, sobre os deveres dos filhos. E quando a gente pensa, né, nesse estudo sobre os deveres dos filhos, nós vamos nos reportar a um dos mandamentos, a um dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, que é exatamente, como alguns comentam, o primeiro mandamento que trata das relações sociais, que é honrar pai e mãe. E nós sabemos, né, que os 10 mandamentos, eles foram trazidos por Moisés, ditos por Deus a ele, para um grupo de pessoas, né, uma sociedade que vivia num contexto um pouco diferente do nosso, muito mais rudes, né, mas que era necessário que naquele momento algumas leis fossem trazidas e colocadas naquele grupo que havia saído do Egito como escravos, né? Foram para o deserto e lá se estabeleceram enquanto uma comunidade. Eles necessitavam de alguns limites. E as leis mosaicas, como são conhecidas, elas foram trazidas a esse grupo para que houvesse um discernimento do que nós estávamos fazendo naquele momento, porque certamente muitos de nós estivemos lá também, né? Nós não temos essa noção, essa plena noção, mas com certeza estivemos. E todo cristão tem como preceito, um dos preceitos primordiais, que é respeitar os próprios pais. A própria doutrina, ela nos traz inúmeros argumentos com relação a esse honrar pai e mãe. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo 14, que fala exatamente, né, que nos traz os ensinamentos sobre esse honrar pai e mãe, trazendo dentro da doutrina espírita. Mas por que esse mandamento é tão interessante, né, tão importante? Vamos lá na época de Moisés, quando lá em Israel, o povo de Israel, de uma maneira geral, as famílias, elas viviam em clãs. Então, uma mesma família vivia todos os membros da família no mesmo lugar. Pai, mãe, filhos, o irmão com a sua esposa e seus filhos, seus netos. Então, o clã, ele era fundamental na sobrevivência da família, ao mesmo tempo que a harmonia que se gerava naquele clã fazia com que, quanto mais harmônico, quanto mais equilibrada fossem as relações, melhor seria para aquele grupo social ali, para aquela família que estava reunida. Só que, como em toda família e em todo momento, em toda época, existem aqueles que não concordam muito com o que é dito, né, e o que é feito dentro daquele núcleo social. Então existiam também os filhos rebeldes, né, aqueles que queriam sair. Então, nesse contexto de tentar se manter cada vez mais unido e respeitoso a relação que havia entre todos, esse mandamento, honrar pai e mãe, era fundamental
para aquele grupo de Israel, né? Para aquela sociedade daquela época. E no hebraico, quando se diz honrar, o honrar na escrita hebraica, né? O amar, o honrar principalmente, ele é sagrado. Ele é colocado como algo que seja voltado para a divindade. Que divindade é essa? Essa divindade seria Deus. Então seria honrar pai e mãe, é honrar o sagrado e o divino que existe justamente nos pais, né, de um determinado clã. Era muito comum, inclusive, que a filha, quando casava, ela não permanecia na família do pai, ela ia para a família do marido. Então guardava-se muito respeito à autoridade do pai, que era ele responsável, né, pela educação, pela manutenção daquela família. Mas quando Moisés traz também o honrar pai e mãe, ele coloca também a mãe como um outro ser divino e que necessitava também ser muito respeitado. Então isso, na colocação desse mandamento, tornou a família cada vez mais e mais, né, importante na vida de qualquer um. E quanto mais, né, esse pai e essa mãe eram honrados, o filho, independente da idade que ele tivesse, se fosse novo ou se já fosse um homem maduro, ele realmente devia esse respeito a eles. E quanto mais atenção era dada, ele guardava para ele, né, o espaço dele no céu. Um pouco mais à frente, eu vou fazer a leitura de um trecho, do Êxodo, e a gente vai ver exatamente o que diz, né, o Antigo Testamento com relação a isso. Então, a importância de se ter uma vida longa e feliz, para qualquer um, era respeitar, era honrar pai e mãe. E aí nós vamos para uma outra leitura, que vem de um livro de Joana de Ângeles, que é intitulado, psicografado por Divaldo Franco. O título do livro é SOS Família. Nesse livro de Joana, ela nos traz muitos ensinamentos com questões relacionadas às nossas famílias atuais. O que acontece, né, nesse núcleo familiar de hoje em dia? Então ela vai nos orientando à luz da doutrina espírita o que nós deveríamos, né, fazer enquanto membros de uma família universal. Hoje, um núcleo familiar pequeno dentro da nossa casa, né, dentro daquilo que nós aprendemos a conceituar como família, mas também como membros de uma família universal, né? Essa família, essa grande família espiritual que nós, enquanto cristãos espíritas, aprendemos, né, que nós não estamos circunscritos só a esse período que passamos na Terra. Isso aqui é apenas uma passagem. Então, Joana, ela nos faz pensar um pouco, refletir, pensar no que já fizemos e, de repente, talvez modificar algumas coisas das quais nós já estivemos realizando dentro desse núcleo familiar que hoje nós estamos, né? Não sabemos até quando e se já fomos dele em outros momentos também. E aí a Joana nos coloca a seguinte frase, para que nós pensássemos em sermos gratos, em sermos caridosos e sermos também reconhecidos por estarmos aqui. Aí ela fala assim, com relação aos pais: toda gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. Ou seja, toda gratidão é pouca se nós pensarmos que nossos pais
independente de qualquer situação em que se encontrasse no momento em que nós fomos concebidos neste plano, né? Então, qualquer gratidão é muito pouco para agradecermos a eles o fato de estarmos aqui nesta oportunidade encarnatória. A gente pensa que essa gratidão, ela não é uma gratidão deste momento. Isso vem desde que nós estávamos planejando na espiritualidade reencarnarmos. Porque em algum momento nós nos reunimos com os nossos amigos espirituais para planejarmos como seria a nossa próxima oportunidade reencarnatória. Então, antes do berço, né, estivemos lá em cima e disseram: olha, Jane, você vai reencarnar e Dulce e José vão ser seus pais. Eles têm essa missão. E você, essa outra. Quando nós retornarmos, né, que nós nos reencontrarmos, né, para aqueles que já têm os pais desencarnados, quando nós nos reencontrarmos, nós vamos saber exatamente se cumprimos aquilo que foi planejado. Mas, de qualquer maneira, independente de nós termos cumprido ou não, devemos agradecer a eles a oportunidade de estarmos aqui. Então, isso foi planejado lá em cima, né? Isso foi planejado na espiritualidade. E viemos com essa oportunidade. Enquanto espíritas que hoje estamos, né, que já conseguimos desenvolver um conhecimento maior, um discernimento maior do que para que viemos, né, e para onde vamos, nós temos a responsabilidade de ter o esclarecimento dessa missão que cada um de nós tem aqui nesse plano espiritual. E sendo os nossos pais, né, consanguíneos ou não, cada um deles, em seu tempo, teve a missão. Então, nós podemos pensar, mas eu fui criada por meus pais, fui criada por meus tios, fui criada por outros pais, por meus avós, não importa. Os primeiros tiveram a missão de nos gerar. E quem nos educou, quem nos fez aprender e quem esteve conosco, ao nosso lado, até determinado momento de nossas vidas, são eles também, os nossos pais, a quem nós devemos respeito. E aí, vem Joana de novo, nos fala o seguinte: os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Então, nessa oportunidade encarnatória, os nossos pais foram um instrumento para que nós pudéssemos estar aqui agora e podendo caminhar, podendo aprender, podendo evoluir, porque essa é a nossa tarefa. Uma vez que o Pai, nosso Pai maior, né, nos criou a imagem e semelhança dele, colocando a centelha divina dele em cada um de nós, para que um dia nós nos tornássemos divindades também. Ele não nos criou para que nós regredíssemos, e sim para que nós evoluíssemos. E estar em uma ou outra família depende de cada um de nós o merecimento e fazermos disso o melhor nesse momento da nossa existência. E aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre honrar pai e mãe. Tem duas passagens que eles colocam, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, em que eles ressaltam o mandamento a que eu me referi no início do nosso estudo.
O primeiro que está lá no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas também, ele diz o seguinte: sabes os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, não cometerás fraudes, e em negrito, honrarás o teu pai e tua mãe. E no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, que é o livro justamente que trata na Bíblia, né, no Antigo Testamento, dessa passada da ida, né, do povo de Israel, da saída do Egito até se estabelecerem, né, como o povo de Israel, eles colocam assim: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então, honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra em que o teu Deus te dará. Não estou dizendo que os dias que serão prolongados, se você cuidar bem do seu pai e da sua mãe, são os dias que você estaria encarnado, né? Estaria vivendo, que naquela época eles ainda não entendiam a reencarnação. Mas o que você fizer aqui, tu te torna eternamente responsável. Então, o que você fizer aqui, a forma como você passa os seus dias, cuida dos teus, é o que você vai levar como merecimento para o plano espiritual. Então, essa passagem do Antigo Testamento, ela nos remota a essa questão, quando no desencarne, nós, se fizermos tudo certo, né, teremos a recompensa no plano espiritual. E aí vem Kardec, também nos esclarece com relação a esses dois mandamentos, essas duas citações que é feita no Evangelho. Ele diz assim: mas o termo honrai encerra um dever a mais para com os pais, que é o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor que se deve juntar ao respeito, às atenções, às submissões e à condescendência. Então, para os pais, né, não é só a piedade filial, mas além disso, é o respeito, é a atenção, é a submissão e a condescendência. O que envolve a obrigação de cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, se nós usarmos a frase, né, que foi quando perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, e ele fala: amarás ao teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito, e ainda amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Com os nossos pais não é diferente. Com os nossos pais, nós devemos também esse mesmo amor ao próximo. Porque se nós pensarmos qual é o primeiro núcleo de convivência que nós temos enquanto espíritos encarnados, é a família. É o momento que nós chegamos ao plano encarnatório, que nós chegamos à Terra e nós somos recebidos por alguém. E é aí que nós começamos a nossa trajetória enquanto espíritos encarnados. E também, né, paralelo a isso, a missão de cada um de nossos pais. Porque eles receberam uma, quando aceitaram que nós viéssemos com eles também, né? E ainda no Evangelho, Kardec, os espíritos continuam dizendo a Kardec: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. Não é abandoná-los, né? É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como fizeram conosco, né, durante toda a nossa infância. Então o filho tem como missão também, né, tem o dever de assistir os seus pais. E a gente pensa assim, refletindo, né, como foi, como tem sido
esse meu relacionamento, essa minha tarefa de acompanhar os pais? Eu tenho utilizado o lugar mais ínfimo na minha casa para colocá-los? Ou estou colocando no lugar em que eles se sintam realmente bem? Mesmo, que eles sejam fortes muitas vezes, e quando você às vezes quer fazer alguma coisa para ele, às vezes é aquele pai assim que tem que trocar o galão de água de 20 litros, aí o filho quer ajudar e o pai não quer deixar. Não, eu ainda sou forte o suficiente para fazer isso. E a gente quer ajudar, mas às vezes ele não está querendo essa ajuda. Então, mesmo sendo fortes, nós estamos fazendo com que aquele trabalho árduo continue sendo realizado por eles. A gente sabe que é complicado isso. Muitos não querem ajuda, mas a gente quer ajudar. Mas é uma reflexão que a gente tem que ter. E não é só apenas dar o estritamente necessário para os pais. A gente às vezes quer dar muito mais, mas muitas vezes eles é que não querem aceitar. Mas também, como filhos, darmos a eles os pequenos mimos, prevenirmos algumas situações no seu dia a dia, São os cuidados daqueles mais delicados que nós podemos ter com os nossos pais. É difícil às vezes, mas a gente continua tentando, A gente continua achando que eles precisam ser cuidados. Assim como muitas vezes a criança pequena quer fazer tudo sozinha, sozinho nós como pais, não, sozinho não dá para você fazer. Vou ter que estar perto. Essa época de pandemia, então, por exemplo, em que os nossos filhos, ainda numa idade meio adolescente, acham que estão no Masterchef, aí querem fazer um monte de coisas na tua cozinha, tu fica alucinada, não querendo deixar, mas temos que dar um exemplo, porque um dia mais tarde nós vamos estar talvez na mesma posição que eles, só que no sentido contrário. Então, tudo que nós fizermos para os nossos pais, na verdade, isso é uma renda, é o juro que a gente está pagando pelo que eles nos fizeram, porque a dívida que nós temos com os nossos pais, eu diria que é uma dívida sagrada. Pegando lá a leitura do hebraico, que o honrar é sagrado, é divino, então a nossa dívida com os nossos pais, ela é realmente uma dívida sagrada. E se nós pensarmos em inúmeras situações pelos quais nossos pais passaram em prol de nós, seus filhos, a gente começa a refletir o quanto é importante nós retribuirmos. Vamos a algumas, pode ser até meio clichê, mas algumas situações, Quantas noites eles ficaram acordados quando nós estávamos enfermos? E eles lá do nosso lado, acordando de madrugada para dar um antibiótico, que pelo horário era 3 horas da manhã. Eu não contei direito, a hora que eu começaria a dar o antibiótico para a criança, aí calhou que 3 horas da manhã era o horário que eu tinha que dar o antibiótico. Mas o pai estava lá, a mãe estava lá. Estavam nos assistindo. Quantas vezes eles não tiveram condições materiais para nos dar tudo aquilo que nós queríamos e passaram algumas privações para que nós pudéssemos ter a calça jeans que você queria naquele momento, mas eles deixavam de ter uma blusa nova, até algo em casa mesmo, E aí eu coloco na base dos pais todos aqueles que nos assistiram. Podia ser tio, podia ser uma tia. Eu até lembro, eu outro dia comentava com os meus filhos, que eu tinha uma tia que ela morava conosco,
E se ela ganhasse uma bala, ela chegava em casa, partia a bala em 4, porque éramos 4 irmãos, e dava um pedaço de bala para cada um. Ela não comia bala, mas ela levava para a gente. Como não tinha bala para todo mundo, aquela bala soft, o pessoal assim, mais da minha idade, conheceu bala soft, né? Que é aquela que a gente engasgava, né? Então pegava aquela bala, partia em 4 e dava um pedacinho para cada um. Ela era uma tia solteira e foi assistida por nós também até o final da vida dela. São exemplos, né? Então, quantos dos nossos pais se privaram de alguma coisa em favor, muitas vezes, dos nossos luxos e dos nossos caprichos, que em determinada época da nossa vida, com uma determinada idade, nós não temos ainda percepção para entender. Muitas vezes o consolo que nos foi dado nas nossas perturbações, né, nas nossas desilusões e dissabores, e eu não digo apenas a criança, eu digo também o adulto, né? Quantos e quantos de nós recorremos e continuamos recorrendo, para quem ainda tem, né, a possibilidade de ter o pai e a mãe por perto, contando os nossos problemas e eles tentando também, junto, solucionar para cada um de nós, dentro daquilo que eles tinham a percepção. E isso não tem nada a ver com o nível de escolaridade, mas tem a ver com a cultura emocional que cada um de nós arrecada ao longo dos nossos dias. Em quantos momentos nós nos machucamos e vinha um deles e dava um beijo. Hoje a gente faria assim, nossa, dar um beijo numa ferida não é uma coisa muito higiênica, né? Hoje, então, com a Covid seria mais complicado, mas aquele beijo era um alívio. E pode ser que não tenha sido o beijo, né, físico, mas o beijo emocional, os nossos problemas físicos, emocionais, os nossos problemas morais, e nós recorríamos aos nossos pais para que pudessem nos orientar. Às vezes, nem pedíamos, nem falávamos para eles, mas eles sentiam que havia algum problema. E a palavra dura? Nossa, a minha mãe fala assim, se cita um problema, ela falou assim, não fez nada mais do que a sua obrigação. Puxa vida, eu achei que ela ia concordar comigo, e ela concorda que o outro é que está certo, né? A palavra dura, que num determinado momento não entendemos, mas à medida em que crescemos, que evoluímos, à medida em que amadurecemos, nós passamos a entender. Você não é todo mundo, né? Hoje mesmo eu vi um videozinho, hoje Dia das Mães, então a gente recebe um monte de zap hoje, né? E tinha um que falava sobre algumas questões da mãe pedagoga, que em tudo, né, ela tem uma solução para o problema, e você reflete exatamente, né? Eu não te falei, né? Tipo assim, vai chover, aí a mãe vai falar assim, acho bom, a mãe meteorologista, acho bom levar o guarda-chuva, porque vai chover. Então, muitas palavras que nossos pais colocaram para nós, num determinado momento nós não entendemos, mas foram importantes para nós. E a gente pode pensar também, né? Alguns podem pensar, mas no meu caso não foi bem assim. Não foi bem dessa forma que meus pais agiram comigo. Meu pai não era dessa forma, meu pai era ausente. Não importa. E aí a gente pega um exemplo do livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, em que ele relata um diálogo que estava ocorrendo entre uma mãe e um filho revoltado porque não queria perdoar o pai, achava que o pai tinha sido relapso, que o pai não tinha dado atenção à família no momento em que a família passava por
necessidades muito grandes. E a mãe, né, é um espírito mais elevado, um discernimento muito grande, tentando demover do filho essa impressão que ele tinha do pai, tentando fazer com que o filho perdoasse o pai naquele momento. Aí ela faz alguns questionamentos para o filho, pedindo que ele refletisse sobre aquilo, né? Por que alimentar rancor do homem que te deu a vida? Por que alimentar rancor desse que te ajudou a estar aqui? Como condená-lo se não sabemos tudo o que aconteceu? E aí ela fala para ele: teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendestes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor do teu maior carinho. Há serviços que não pagamos senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Esse seria um argumento. Mas teria um outro também, né? Se nós pensarmos na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito nos coloca numa situação em que você vem a esse plano encarnatório com provas ou expiações. Você vem, né, para novas aprendizagens, ou você vem para resgatar alguma coisa do passado. E nesse contexto, nós, né, enquanto filhos e enquanto família, temos que relevar talvez algumas questões, refletir sobre algumas questões que vivenciamos com os nossos pais. Pode ter sido ruim em um determinado momento, pode ter sido ruim. Mas a gente não, como diz essa mãe aqui, né? Você não sabe o que lhe aconteceu. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho nos faz um alerta sobre as leis, né? As leis divinas, as leis naturais. Kardec coloca assim, logicamente, né? Os espíritos colocam para Kardec: se a lei de caridade manda se apague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal ao próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores hão de ser essas obrigações tratando-se de filhos para com os pais. Se até amai os vossos inimigos, né? Por que eu não vou perdoar o pai? Ele é o nosso próximo também, os nossos pais. Então, a gente tem que pensar que eles estão nossos pais, ou estiveram nossos pais. E num outro momento da nossa existência, fomos os pais deles? Em que contexto, em que situação nós fomos esses filhos e esses pais? No futuro, a gente não sabe. Mas estamos construindo aqui, nessa passagem, o melhor que nós pudemos de todas as nossas existências. E quando retornarmos, esperamos que sejamos cada vez melhores. E aí, Joana, no livro SOS Família, nos dá um outro alerta sobre também essa questão. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não dotados de necessária lucidez e correção para esse fim. Espíritos encarnados, nós, né? Nós não temos completa lucidez sobre todos os fatos. Muitas vezes até nos sentimos prepotentes e achamos que sabemos tudo, mas não sabemos. E continua: auxiliá-los por todos os meios ao alcance é mister indeclinável que o filho deve ofertar com extremos devotamentos e renúncias. Façamos
nosso exame de consciência, né? E ela continua: a ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Olha o sagrado do hebraico voltando novamente. Os pais que eram comparados à divindade que era Deus. E a gente pensa, né? Muitas vezes os nossos pais requerem os nossos cuidados. Quando eles são fortes, por exemplo, são mais novos, são fortes, e nós também, né? Como é que nós devemos nos comportar com relação a eles? É se tornar presente, é dando a nossa companhia, a nossa jovialidade. Quando eles já estão mais fracos, que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso auxílio, aí vem o nosso lado de proteção, vem o nosso momento de socorrê-los naquilo que for necessário. Se eles estão sadios, né, estão bem, e muitos dos nossos pais e filhos aqui, talvez, muitos de vocês, inclusive, devem fazer isso, que vai e pega neto na escola, leva neto, e pega filho, leva filho, né? Então, enquanto eles são sadios, nós temos que presentear os nossos pais com a nossa alegria, com a nossa consideração. E se eles estiverem enfermos? Aí vem o nosso lado do amparo, né? Vem o nosso lado de, em determinadas situações, a sustentação que é necessária em vários momentos da vida deles. Aí Joana fala para nós o seguinte: em qualquer situação ou em qualquer circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo que te serves para cometimentos da evolução, com o mínimo que podes dispensar. Então, nós temos que expressar, na verdade, o nosso dever, né, aquele dever que nos foi investido pelo Pai, aquele dever que nos comprometemos na espiritualidade, em estarmos ao lado deles sempre que necessário. É claro que muitas vezes nós podemos não ter condições, às vezes financeiras, para auxiliar da maneira como nós gostaríamos de auxiliar. Mas dentro daquilo que nós podemos, com presença, né, com oração, porque às vezes eles estão distantes, nós devemos agradecer, ser agradecidos a Deus, agradecidos aos nossos amigos espirituais por termos tido essa família que nós tivemos. E que nós possamos cumprir adequadamente esse nosso papel até o final dos nossos dias ou dos dias deles. Porque nem todos nós aqui temos certeza de quem, né, estará voltando à pátria espiritual inicialmente. E que nós possamos, enquanto pais também, estarmos firmes nesse propósito de deixarmos o exemplo para cada um dos nossos filhos também. E como hoje, né, é Dia das Mães, que é um dos elementos desse conjunto que nós temos de família, que é pai e mãe, eu trouxe um texto, que é um texto bonitinho, vamos dizer assim, que é um texto de Meimei, no livro Pai Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier. E nesse livro ela tem um texto que fala sobre mãe. E eu vou ler, é claro, porque eu não decorei, né? Não consigo decorar, mas vamos lá. Quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras crianças, chegou à conclusão de que deveria chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente.
ele está fazendo isso falando na mãe, mas quantos pais não foram também pai e mãe? Né? O que a gente chama muitas vezes de pai. Em muitas das nossas famílias nós temos esses exemplos. De alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os filhos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não pudessem sair para a rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse, beijasse as crianças que estavam doentes, que lhes ensinassem a dar os primeiros passos, garantindo o corpo em pé, que os conduzisse à escola a fim de que aprendessem a ler. Dizem que nosso Pai do Céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãe e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha é representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho, em todos os instantes da jornada na Terra. Se pudéssemos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente oferece, por certo, seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui e de ter tido pais que me ensinaram também, né, a caminhar sempre no caminho do bem. Um grande amor a todos. Que o final de domingo seja de paz, harmonia e muita tranquilidade. Muito obrigada.